Bom, meus irmãos, hoje eu queria pensar, numa palestra, porque a gente tem palestrado nas segundas-feiras, mas o objetivo da segunda-feira não é uma fala ou alguém está falando, seria uma troca. E hoje nós vamos conversar sobre mediunidade, porque a gente tem muito o que aprender sobre mediunidade. Nós temos muito que aprender sobre as definições técnicas da mediunidade. Nós temos muito que aprender sobre tipos de mediunidade, que foi falado pela Ana Flávia semana passada. Mas nós precisamos, principalmente, conhecer a nossa mediunidade. Então, hoje, nós vamos discorrer um pouco sobre o que é a mediunidade. Nós não vamos aqui trazer definições técnicas, mas a gente vai relembrar que a mediunidade, que para alguns parece algo tão extraordinário, na verdade é uma função orgânica, tanto quanto é outras funções relacionados aos 5 sentidos que nós conhecemos. Então, a mediunidade, ela é uma função orgânica, porque o médium ostensivo, aquele médium que vem com a capacidade diferenciada de intercambiar com o plano espiritual, ele vem com a predisposição orgânica. Por isso que a mediunidade é orgânica. Então, se a mediunidade é orgânica, da mesma forma que nós temos o adoecimento dos nossos órgãos relacionado aos nossos outros sentidos, a mediunidade também adoece. E a gente tem que estar muito atento a isso. Porque a única forma de tratamento para mediunidade... Veja bem, eu não estou falando agora no momento de médium adoecido. Embora não possa separar a mediunidade do médium. Eu estou falando da mediunidade, dessa condição orgânica, que vai trazer muitos sabores quando está adoecida. Porque se está adoecido, é porque está em desequilíbrio. A doença, por si mesma, ela acontece, ela ataca o nosso corpo, justamente porque ali não tem um equilíbrio. Então, nós somos criados de uma forma perfeita. Deus nos criou, do ponto de vista da biologia, o nosso organismo, a nossa aparelhagem física, ela está preparada para defender, para se defender. A gente tem condições de passar por pequenas enfermidades e superar. Mas diferente, desse arcabouço biológico, o adoecimento da mediunidade, ele vai depender de outros fatores. Porque nós podemos também entender que o próprio adoecimento do corpo físico também está relacionado não só a algum desequilíbrio biológico, mas a determinados desequilíbrios que estão relacionados intimamente com a forma como nós lidamos com a nossa vida, como lidamos com o nosso corpo, como lidamos com a alimentação, como lidamos com as nossas emoções, como lidamos com as nossas relações. Então, quando a gente fala da mediunidade, do ponto de vista do desequilíbrio, muita gente vai pensar o seguinte: será que está falando especificamente de quando um médium está sofrendo um processo obsessivo, uma perseguição de algum espírito, de alguma forma, que a gente acaba dando nome
de obsessão. E aí tem, né, aquela... Eu gosto de brincar com isso, até semana passada, falando sobre Deus, a gente brincou um pouquinho. É aquela velha história, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quando a gente começa a despertar os dons mediúnicos, na maioria das vezes, se a gente não tem o esclarecimento, vai causar confusão na nossa vida. Vai causar sofrimento, vai causar desequilíbrio. Porque a gente está a um fio de, às vezes, ser diagnosticado com a loucura, porque, afinal de contas, que médium, vidente, clarividente, que ainda não pode ser detectado ou diagnosticado como um esquizofrênico, por exemplo, porque está vendo, ouvindo, sentindo o que a maioria à sua volta não vê, não é mesmo? Então, há a diferença, às vezes, de alguma, vamos dizer assim, alguma característica mediúnica mais específica e alguma patologia relacionada aos distúrbios psicológicos ou psiquiátricos é pequeno. E é importante, às vezes, a gente definir isso. E a gente só define realmente o que eu entendo como estar passando por um processo em que a mediunidade está muito aflorada, quando eu começo a entender que às vezes aquilo é só comigo, mas isso não me faz uma pessoa em desequilíbrio. Quando eu começo a conhecer algo a respeito. A gente já falou assim, que a mediunidade, ela não surgiu ali, com a codificação. Mediunidade, ela é tão antiga quanto a própria criação. Porque se a gente considera Deus, né? Lembra que a gente falou? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a gente, para mensurar melhor, dentro do nosso alcance, a gente vai pensar Deus a nível de espíritos, de uma forma mais abstrata, a gente tem que entender que eu preciso de algum recurso para sentir essa forma abstrata. E essa forma abstrata vai agir na nossa vida, nos guiando para o progresso de alguma forma. Então, desde o início da criação, Deus, na sua infinita sabedoria, já pensou na forma como aqueles que estão à frente, não importa o plano da vida, poderia estar pronto a auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Então, quando a gente fala de mediunidade, a gente tem que pensar nela de uma forma tranquila, de uma forma serena, sem escândalos, sem escandalizar, sem aquela coisa do fenômeno, aquela coisa do maravilhoso, ou aquela coisa do especial. Sem pensar, eu já falei aqui em outras ocasiões, que eu tenho um grande problema com a palavra poder, né? Porque algumas pessoas, por estar numa condição de ser um médium ostensivo, e essa mediunidade ostensiva seja um pouco mais abrangente, com várias características, né? Com várias, vou usar a palavra assim, modalidades, que acho que fica mais claro para a gente entender dentro da nossa atualidade. Então, as várias modalidades de mediunidade que faz com que um mesmo médium seja vidente, né? Clarividente, clareaudiente, um médium que seja psicofônico, psicógrafo, que tenha várias características, assim como o Chico, né? Assim como o próprio Divaldo, assim como é o Wagner. E que, de alguma forma, vai trabalhar com essa mediunidade, em algum ponto, quem não conhece nada do Espiritismo, pode se deslumbrar com o fenômeno, com o aspecto fenomenológico da mediunidade, e achar que isso é um poder.
é um dom, é uma maravilha, é um privilégio. E a gente já tem consciência, porque já foi falado aqui em várias ocasiões, não só por mim, né, mas por outros irmãos nossos, Vânia, Regina, Bruna, Ana Flávia, que a mediunidade, ela não é uma condição para espíritos privilegiados. Ao contrário, do ponto de vista da codificação, a mediunidade é uma oportunidade para espíritos, às vezes, muito endividados. Então, vamos pensar, né? Quando a gente pede a moratória de uma dívida, a mediunidade é essa moratória. Porque vai amortecer a nossa dívida com relação às leis de Deus. Por isso que a gente não vai banalizar a mediunidade, mas também nós não vamos santificar o dom mediúnico. E é importante a gente ter essa consciência muito tranquila a respeito de quem nós somos como médiuns, para a gente entender, quando eu estou falando aqui, da questão de uma mediunidade adoecida. O nosso corpo, ele vai responder muito àquilo que pensamos. Então, as nossas emoções, quando elas estão desequilibradas, e toma o carro-chefe ali da nossa mente, ela pode causar muitos estragos. Por isso a gente tem que conseguir equilibrar a razão e a emoção. E o equilíbrio é fugir dos extremos, né? Eu não vou ser totalmente razão, nem totalmente emoção. Nós precisamos desse equilíbrio para fazer as melhores escolhas. Então, quando a gente está falando de mediunidade, racionalmente, a gente vai entender que como médium, nós temos a oportunidade de fazer o bem, sendo um intermediário daqueles que têm a verdadeira condições de fazer o bem. Por outro lado, isso vai exigir de mim uma forma de conduta, uma forma como eu vou me conduzir para ter o respaldo, o amparo de espíritos. Não vou nem falar espíritos superiores, espíritos mais esclarecidos e que às vezes estão numa condição, né, por estar no plano espiritual, no plano astral, uma abrangência, uma visão melhor de alguém que esteja nesse estado de auxílio, por isso pode prestar um auxílio no qual nós vamos ser intermediários. Então a gente tem que pensar na mediunidade como essa oportunidade. E aí eu vou chegar a um ponto, que é um ponto que incomoda. É um ponto que para muitos aqui, e a gente vai considerar aqui uma multidão, não só dos encarnados, mas também dos desencarnados, é como um espinho que está assim, ó, lá no nosso pé, que a gente sente, às vezes não consegue nem ver, de tão pequeno que ele é. Mas incomoda. Porque para eu ser um médium equilibrado, com uma mediunidade saudável, eu tenho que estar disposto a trabalhar com a minha mediunidade. Eu tenho que estar disposto a educar essa mediunidade. E ninguém consegue educar a mediunidade e tê-la sempre em equilíbrio se não educar a si mesmo. Se não educar as suas tendências mais negativas. Se não vigiar o suficiente as suas ações, os seus pensamentos. Porque é isso que vai nos fazer o médium mais fiel possível dentro da proposta que um espírito desencarnado está ali ao nosso lado, trabalhando, procurando fazer o bem. Então, vamos pensar o seguinte. Eu sou um médium ostensivo. Qual a minha condição atual hoje como médium? Se eu for chegar e fazer uma análise, uma autoanálise, eu vou falar o seguinte, que tipo de médium que eu sou? Será que essa mediunidade
né? Eu não sei, eu fui contemplado com ela, eu pedi por ela, me foi oferecida. Ela veio para causar dor e sofrimento? Porque a mediunidade em desequilíbrio, a mediunidade adoecida, ela vai causar dor e sofrimento. Mas, meu Deus, por que que eu não consigo mudar? Por que que eu ainda não consigo me desvincular de algo que acontece na minha vida que está relacionado, creio eu, com o fato de eu ter mediunidade extensiva? Por que que eu sou tão perturbada por espíritos encarnados? Por que que a todo momento eu me sinto incomodada, às vezes, com as pessoas ao meu lado, porque eu estou percebendo ali uma energia desagradável? Será que esse dom, né, vamos chamar de dom aqui, ela tem o único, exclusivamente objetivo de me fazer sofrer? Eu vim como médium extensivo nessa encarnação, para quê? Quem vai me responder essa pergunta? Né? Jesus, quando ele foi atender o cego Bartimeu, ele perguntou para ele o seguinte: o que queres? E ele disse: que eu veja. E recuperar a visão era o mais importante ali para ele. Porque ele era um mendigo, ele era um paria social, ele não tinha nem mesmo um nome, porque Bar significa filho. Então era filho de Timeu. Ele não era um indivíduo que era reconhecido como alguém que tinha um nome próprio. Então, curar ali, eliminar a cegueira de Bartimeu, não era solução para o seu problema. Eu vou usar essa palavra, como um paria social. Como alguém que estava, se a gente trazer para os dias de hoje, em condições de vulnerabilidade social. Porque ele não tinha onde morar, ele vivia, né, da misericórdia daqueles que resolviam lhe dar uma esmola. Então, que vantagem lhe traria a visão? Porque isso, a situação dele, dentro daquela sociedade, não ia mudar. Então, ele pediu que eu veja. Porque quando ele pediu a Jesus que lhe devolvesse, né, a visão, e olha que ele era cego de nascença. Então, quando a gente fala devolver, você implica que foi algo que ele perdeu. Mas a gente está falando aqui de uma forma mais ampla, que não diz respeito àquela encarnação. Ele estava pedindo a Jesus o seguinte: eu quero fazer as minhas escolhas. Eu quero ter autonomia. Eu quero poder transitar pelo mundo e ver para escolher. Porque ele não seria mais, naquele momento, dependente da caridade alheia. Ele poderia, naquele momento, já que ele não tinha mais aquela deficiência, procurar construir uma vida, porque ele não tinha mais uma limitação física. Nós não somos ingênuos de pensar que naquela época, tanto quanto nos dias de hoje, as coisas se transformariam para ele de um dia para o outro. Mas é ali em que ele pega de volta a sua autonomia e ele está desistindo de ser uma vítima. Por que eu estou falando dessa questão de ser vítima? Porque em algumas situações nós nos recusamos a nos educar para
equilibrarmos a nossa mediunidade, porque a quem muito é dado, muito será pedido. E com certeza, Bartimeu recebeu muito e lhe foi pedido muito. E ele deu aquilo que foi pedido, porque ele passou a seguir a Jesus. E nós, como médiuns, às vezes entramos numa casa espírita e nos é dito: você é um médium ostensivo. Tá, o que eu tenho que fazer? Não, você tem que desenvolver a mediunidade. Eu gosto sempre de estar falando. A gente não usa mais o termo desenvolver a mediunidade. A gente usa o termo educar a mediunidade. Porque a mediunidade, ela não cessa de desenvolver à medida que nós a educamos e trabalhamos em função do nosso próximo e de nós mesmos. Porque nós somos os primeiros a receber. Cada vez que o nosso mentor espiritual, o nosso guia, não importa o nome que a gente dá a esse companheiro do plano espiritual que trabalha conosco, vai auxiliar alguém por nosso intermédio, nós recebemos tanto quanto aquela pessoa. Porque os fluidos passam por nós. As palavras, os pensamentos, a orientação passam por nós. Mesmo se nós formos médios, inconscientes. Muita gente fala: eu não lembro de nada. Talvez você, como espírito encarnado, conscientemente não lembra. Mas o seu espírito, espírito eterno, vai ter essa lembrança. Vai ter esse conhecimento. Vai ter esse aprendizado. Então, em muitas situações, e nós passamos muito tempo aqui, eu falo que quantas pessoas, vamos fazer uma estimativa, eu quero que alguém responda aqui. Quantas pessoas vocês acham que antes da pandemia frequentava a casa, eu vou usar frequentar a mesma palavra, como se eu estivesse falando de quarta e sexta-feira, frequentava a casa, candidato a educar a mediunidade na segunda-feira? Eu perguntei o seguinte, fazendo uma estimativa aqui. Quantas pessoas, mais ou menos uma média, frequentava a casa? A gente vê que esses bancos não ficavam vazios assim antes da pandemia, antes da casa fechar para a reforma, e o que se estendeu com o isolamento social. Quantas pessoas frequentavam a casa candidatos a desenvolver a mediunidade? Em média, quantas pessoas você acham que teriam aqui? Vamos considerar, uma segunda-feira. Vamos considerar, não enchia, mas vamos considerar que, em média, tinha mais ou menos, às vezes, 2, às vezes 3 pessoas, um pouquinho espalhado, mais espalhado. Mas a maioria das vezes, quase todos os bancos tinham pelo menos uma pessoa. Então, vamos ver, quantos bancos tem até o final em cada fileira? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ou menos 10 bancos. Sem considerar aqueles lá mais atrás. Vamos considerar só esses que vêm antes daquela passagem, aquele corredor ali. Então, 10 bancos em cada fileira. 10 vezes 4, 40 bancos. Se nós considerarmos que havia só uma pessoa sentada em cada banco, nas segundas-feiras, nós teríamos uma média de 40 pessoas. E a gente sabia que não era assim. Às vezes tinha banco que não tinha ninguém, mas às vezes tinha banco que tinha 3 ou 4 pessoas. Não é isso? E olha, a quantidade de pessoas que a gente tem aqui. Olha como que em termos quantitativos caiu o número de candidatos a educar a mediunidade. Não estou aqui querendo fazer juízo de valor com relação aos motivos de ninguém. O que eu estou querendo colocar aqui para nós entendermos é que, em muitas situações, às vezes eu me recuso a caminhar para frente em relação a educar a minha mediunidade e me tornar um trabalhador apto a estar aqui,
sendo intermediário da espiritualidade? Porque eu tenho um grande medo da responsabilidade. Porque é uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade pesa muito mais para nós médiuns conscientes. E olha, médium inconsciente nos dias de hoje é raridade. É raridade. Então eu acredito que aqui, na nossa casa, a maioria pode estar assim, como semi-inconsciente, mas inconsciente totalmente é raridade. Né? E às vezes o médium considera que se estiver no estado de inconsciência total, ele estaria, por exemplo, livre de uma responsabilidade, porque ele acha que não vê nada. Ele acha que, por exemplo, que naquele momento ele, como médium, não estaria interferindo na comunicação do espírito, o que é um engano. Porque nós já estudamos aqui sobre animismo, e o animismo é uma parte importante no intercâmbio mediúnico. Por isso que uma das bandeiras, né, uma das recomendações ali do Espírito de Verdade, que Kardec nos traz é: espírita, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Isso é o segundo. E essa instrução não está... A gente não vai especificar isso apenas ao estudo da doutrina e da decodificação, que é de extrema importância para nós espíritas, sim. Mas implica também em nós, do ponto de vista do conhecimento, da ciência, da cultura, da filosofia, procurar nos esclarecermos para termos algo a oferecer àquele espírito que trabalha ao nosso lado. Então, por isso que é importante. Olha, eu não gosto de ler de livros de estudo. Leia romance. Sempre tendo discernimento de saber que tem algumas coisas, mesmo nos romances espíritas, que não estão de acordo com a codificação. Então, qualquer dúvida, procurar o esclarecimento. Porque a única forma da gente equilibrar e nos respaldar para sermos um bom candidato a ser um tarefeiro mais fiel possível é procurar o conhecimento. Que, por outro lado, vai nos trazer uma responsabilidade muito maior. Né? Uma consciência muito maior das nossas ações. Quando a gente, né, umas semanas atrás, estava falando sobre a conduta espírita, a gente falou um pouquinho, né, de comportamento. Mas como médium, principalmente, né, médiuns espíritas, por assim dizer, porque médiuns nós temos em várias religiões, né? A mediunidade não é exclusiva da doutrina espírita. A gente tem que pensar que eu tenho que procurar me elevar moralmente. E quando eu falei ali sobre Deus, semana passada, que Deus não castiga, porque o castigo em si é a nossa consciência que nos cobra, que vai nos fazer estar diante de Deus para prestar conta dos nossos erros. E Deus, muitas vezes, é muito mais misericordioso conosco do que a nossa própria consciência, porque a nossa consciência sabe o tamanho do nosso erro. E Deus é muito maior do que o nosso erro de nós mesmos. Ele vai dizer assim: meu filho, eu te entendo. Eu entendo porque você não tem a minha perfeição. Mas eu te criei para isso, para fazer as suas escolhas. E dentro dessas escolhas você pode errar. E eu vou sempre te perdoar. Mas busca sempre acertar. Busca conhecer, principalmente conhecer a ti mesmo, para que tu possa entender
Porque em diversas situações você está sempre repetindo e repetindo e repetindo o mesmo erro. Então, quando a gente fala de mediunidade adoecida, nós temos que pensar que isso, de alguma forma, está intimamente ligado às minhas ações, às minhas escolhas, às minhas atitudes. Porque a consciência vai me cobrar. Então, eu preciso ter uma conduta que seja o mais assertiva possível dentro daquilo que a doutrina espírita nos traz, quando esclarece para nós o Evangelho de Jesus, quando tira ali o véu da letra. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar aos vossos inimigos. O amor cobre a multidão de pecados. O recado foi nos dado e está sempre nos dando, quando fala que o amor é que deve pautar a nossa conduta. E na mediunidade, para estar em equilíbrio, não é diferente. E eu não posso amar e ficar cheio de melindres, cheio de orgulho, cheio de vaidade, quando em alguma situação eu sou alertado por uma atitude, por uma ação minha que não condiz com aquilo que o Evangelho de Jesus vem para pautar a nossa caminhada, para pautar as nossas escolhas. Então nós não somos perfeitos. Nós somos cheios de defeitos. Nós somos cheios de vícios, vícios físicos, vícios morais. E o segredo mais bem guardado é aquele que é só seu e Deus. Porque sempre, às vezes, vai ter um amigo que vai confiar em um amigo, que vai confiar em outro amigo, e aquele teu segredo que você confiou no seu amigo mais íntimo, ele confiou no amigo mais íntimo dele. Então, se você acha que o seu amigo mais íntimo te reconhece também como o amigo mais íntimo e ali foi só uma troca, às vezes nós estamos nos iludindo. E às vezes nós temos a necessidade de comentar uma novidade. Nós somos fofoqueiros. Ninguém adianta falar assim, não, nós somos. Nós somos fofoqueiros à medida que às vezes vamos ler o jornal não buscando boas notícias, mas buscando os escândalos, principalmente quando afeta alguém que está muito em evidência. Porque de alguma forma, a gente se ressente às vezes com o sucesso do outro. A gente às vezes se ressente com a vida do outro, porque não conseguimos administrar a nossa vida do ponto de vista de uma boa conduta dentro do Evangelho de Jesus. Então, consequentemente, quando a gente fala de mediunidade adoecida, nós estamos falando da condição em que nós nos colocamos para que essa mediunidade ostensiva seja muitas vezes instrumento de dor para nós e para os outros. Existem médiuns que vêm com a mediunidade muito ostensiva e que jamais irão trabalhar, laborar na seara de Jesus, porque tem uma outra razão de ser. É prova e expiação? É prova e expiação. A menos, e isso está dentro da misericórdia divina, que essa pessoa já desperte para as verdades de Deus e comece a se transformar. Por isso que a gente fala tanto de reforma íntima.
Porque educar a mediunidade nada mais é do que educar as nossas tendências. Educar as nossas tendências no que se refere à forma como agimos em relação ao outro, a forma como agimos em relação ao nosso planeta, a forma como agimos em relação ao universo. Então, são tantas coisas pequenas do nosso dia a dia que às vezes, sutilmente, a gente acaba mudando e não percebe. Coisas simples e banais do nosso cotidiano. Quer um exemplo? Eu estou passando pela rua, às vezes estou comendo alguma coisa, vou chupar uma bala, jogo o papel ali no chão. De repente, eu começo a ter consciência de que eu estou poluindo o planeta com aquele simples papelzinho de bala. E eu vou procurar uma lixeira. Se eu não achar a lixeira, eu vou reter esse papel comigo até que eu encontre um lugar onde eu posso descartá-lo da maneira correta. Se eu estou vendo uma situação que eu não conheço todos os fatos, ao invés de julgar as pessoas envolvidas naquela situação, eu vou tentar entender e compreender aquela situação. Então, a educação da mediunidade está intimamente relacionada a gente começar a observar essas nossas tendências mais negativas para, dessa forma, transformá-las no seu oposto. Mas ainda assim, às vezes nós estamos tão presos ao nosso lado mais escuro que a gente se apega a ele. E a gente não desiste dele. Porque é confortável eu ser vítima até mesmo das minhas imperfeições. É tão mais fácil eu falar, eu não consigo, eu sou um fraco, eu não dou conta disso. É muito mais fácil falar, os espíritos me perturbam, é eles que me atrapalham. É muito mais fácil falar, mas a minha família não me dá sossego para eu ter equilíbrio para fazer isso. Minha família não me dá o tempo. A vítima que se compraz em ser vítima, ela nunca vai ser responsável pelas suas escolhas. Sempre vai ser um terceiro. Sempre vai ser uma entidade de fora. A própria obsessão. Sabe como é que se cura uma obsessão? Não é fazendo, o que aqui a gente tenta lutar contra. Não é chegando aqui, vou fazer uma puxada. Puxada não é um termo kardecista. Puxada é um termo que vem das religiões de matriz africana, que a gente respeita. Mas se nós estamos aqui e temos à frente um Kardec que veio e deixou um legado tão bonito como é a codificação espírita, nós precisamos nos apropriar dos termos espíritas. Então, que muitas vezes é chamado de puxada, o verdadeiro nome é choque anímico. Mas o que é o choque anímico? O choque anímico é um momento ali em que o espírito vai se sentir de novo, junto com o médium que lhe atende. E quando eu falo que o médium lhe atende, é aquele médium que às vezes vai receber espíritos sofredores, espíritos vingativos em reunião de desobsessão. Ele vai sentir o que é, momentaneamente, estar no corpo de carne. Para que ele possa entender e lembrar a diferença de estar na reticidade como espírito e como é estar encarnado. Então, o choque anímico é aquele momento em que o espírito vai, às vezes, se sentir preso ao corpo de carne, que é como se ele estivesse preso. Porque, de alguma forma,
O nosso espírito é prisioneiro desse corpo físico. Se a gente considerar que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, esse choque anímico é necessário para despertar esses espíritos. E ele pode ser feito e deve ser feito com a maior sutileza possível. A gente fala tanto na evolução dos espíritos, e a gente tem que entender que quando a gente fala de espírito esclarecido, né, espírito que já estudou, a gente vai entender que são espíritos que já têm uma determinada disciplina. E o médium equilibrado, ele é um participante ativo do intercâmbio mediúnico. Por isso, em muitas situações, a gente fala, olha, presta atenção. Não existe caridade maior do que ser um médium que vai auxiliar no esclarecimento dos espíritos que estão em sofrimento. E eu falo que, a gente fala muito aqui na nossa casa, receber sofredor, né? E é interessante porque eu acho que é uma linguagem própria da nossa casa. E às vezes fala assim, mas como é que fica? Quem que é esse espírito sofredor? Então aquele espírito que é um obsessor, que é um espírito às vezes extremamente inteligente, né? Mas que persegue, que está querendo vingança, ou de alguma forma é um espírito inteligente, mas que é um espírito que combate Jesus Cristo de todas as formas, ele também pode ser chamado de sofredor? O que vocês acham? Levanta o dedinho, quem acha que pode. O que é sofrer? O que é sofrimento? Eu vou dar uma definição aqui que é muito minha, tá? Não é algo que eu li em lugar nenhum, não. Na minha opinião, nós sempre vamos estar em sofrimento quando nos afastamos do Criador. Então, partindo dessa minha interpretação, esse espírito que combate Jesus, que a gente vê tanto na literatura espírita, né, em romances, que são aqueles espíritos que são verdadeiros, né, adversários dos trabalhadores do bem, que a gente pode dizer que são espíritos que se comprazem no mal, são os maiores sofredores, mais até do que aquele que pode receber esse adjetivo, porque está numa situação que ainda não tem consciência de si mesmo como espírito da reticidade, que às vezes desencarnou e não tem essa percepção. Porque quem combate a Jesus e quem combate a Deus, quem combate o próprio autor da criação, está no sofrimento profundo, porque nós não somos ninguém se estivermos afastados do amor de Deus. Então, a mediunidade é uma oportunidade de trabalharmos, de nos educarmos. Quando eu estou ali trabalhando com o meu guia espiritual, meu mentor espiritual, não importa o nome que a gente vai dar, eu estou aprendendo com ele. Cada vez que vem um irmão em necessidade de ser atendido e compartilha a sua dor com ele, compartilha comigo também como médium consciente. E eu vou me sensibilizar com aquela dor. E dentro a orientação, dentro o trabalho, a forma como os nossos trabalhadores espirituais vão agir, nós estamos aprendendo. Vamos lembrar que seu Abílio sempre falava que aprendia muito com o Pai Tomé. Segundo, né, a Vânia e outras pessoas falam que nos anos anteriores ao desencarne de seu Abílio, ele insistia muito pelo estudo. Porque ele tinha essa consciência que a relação dele de médium com o seu trabalhador espiritual era diferente.
E a gente, às vezes, permanece num estado de mediunidade desequilibrada e adoecida porque temos medo da responsabilidade de sermos médiuns esclarecidos. E com isso, vamos alimentando esse dom de uma forma nefasta, às vezes, nos colocando num sentimento de autopiedade, um sentimento em que eu não sou capaz. E Deus só está esperando que a gente fala, eu sou capaz, para que possamos nos desvincular de qualquer obstáculo que esteja em nosso caminho para nos tornarmos médiuns desenvolvidos, como é dito aqui na nossa casa, e ao invés de estar aí procurando receber e buscando sempre, está aqui ajudando a doar. Quando nós deixamos de lado a vaidade e entendemos que educar a mediunidade é aprender todo dia, que talvez a forma como eu trabalhava mediunicamente há uns 10 anos atrás não era a melhor maneira, mas à medida que eu vou evoluir, a forma como eu vou trabalhar mediunicamente também pode evoluir. Nosso tempo já está aqui terminando. Só para encerrar, a gente tem que pensar o seguinte. Existem 2 determinismos que a gente vai considerar agora. Primeiro, todos vamos desencarnar algum dia. A partir do momento em que nascemos, nós já estamos caminhando para a finitude da vida. A finitude da vida no corpo físico que nos acolhe nessa encarnação. Pronto. E o outro determinismo, que é muito mais transcendental, é que nós todos estamos... É determinante. Você está determinado na nossa vida, como criaturas criadas por Deus, que nós vamos evoluir. O espírito não retroage. No máximo, ele estaciona. Mas todos somos candidatos à evolução. Então, meus irmãos, vamos pensar nisso. Vamos pensar que eu sempre posso ser um médium dedicado. Eu sempre posso ser um médium disposto. Eu vou ser sempre um médium com alguma outra insegurança? Isso é normal. Porque à medida que eu tiver uma confiança exagerada em mim, eu posso ser um candidato à fascinação. Porque eu estou sendo vaidoso. Porque nós vamos trabalhar, não é quando nos tornarmos perfeitos, mas nós vamos trabalhar para com isso lapidarmos as nossas imperfeições. Vamos focar nas qualidades que nós temos e fazer com que elas cresçam de tal forma que os nossos defeitos diminuam. E procurar nos colocar apto a doar, a intermediar. Só não erra quem não tenta fazer nada. Se eu estou parado, eu não vou chegar a lugar nenhum. E lembra das parábolas lá dos 3 talentos? Um recebeu 5, recebeu 3, outro recebeu 1. O que recebeu 5 multiplicou. O que recebeu 3 dobrou. O que recebeu 1 enterrou. Talento enterrado. Nós possamos ser médiuns que vai multiplicar o dom que nós recebemos, distribuindo para aqueles que têm uma necessidade maior do que nós. Porque mediunidade que não se trabalha é talento enterrado. Então, que nós possamos despertar realmente e caminhar. Porque o futuro está à frente, não está atrás. Para que a gente possa aprender a ser um trabalhador digno
de ser chamado trabalhador da seara de Jesus. Eu agradeço a todos a atenção e o carinho, né? Vamos pensar que todo dia nós temos a oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir e de nos transformar. Mas para isso, nós precisamos, como diz Pai Tomé, fé em Deus, mas também fé na nossa capacidade de transformar a nossa vida. Coragem para tomar a iniciativa de fazer essa transformação. E amor. Amor ao nosso próximo, sim, mas amar a nós mesmos. Porque quando nós amamos, nós nos aceitamos como somos de verdade. E não como orgulho a nossa vaidade quer que a gente proteja para os outros. Projeta para os outros. Boa noite a todos.